Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e vamos lá responder perguntas que vocês deixaram na aba de comunidade do canal com o nosso programa costumeiro aqui de responder nos inscritos. Sempre domingo de manhã tem este programinha batuta. Então, bora lá. Alexandre Sobrosa: Fábio, das antigas revistas Um Conto de Batman lançadas pela Abril, qual você gostaria que fosse a próxima relançada pela Panini? Got, Xamã e Acossado foram republicados e me parece ser uma tendência, o que acha? Além dessas que foram lançadas em encadernados próprios pela editora Panini recentemente, inclusive também foram relançados e encadernados na coleção A Lenda do Batman, nós temos aí, por exemplo, faces e lâminas sendo relançadas em encadernados conjunto com outras histórias, como por exemplo o encadernado que envolve as histórias desenhadas pelo Tim Sale e também aquele encadernado dos vilões lá, né, antologia que a editora Panini tá aí lançando, já lançou no mercado. Geralmente a editora Panini pega os quadrinhos, essas referências, né, essas histórias do passado aí que serviram para essa coleção da editora Abril Um Conto de Batman, que já foram relançadas em arquivos digitais lá fora, para poder trazer novamente para o país. Então, se eventualmente as outras histórias não foram relançadas, não tem lá o material de maneira digital, é difícil chegar aqui para o Brasil. Então, é um ponto importante a se destacar. E geralmente a editora Panini se baseia em encadernados que a própria editora DC Comics lançou lá fora para trazer para cá, né? Foi assim com Veneno, foi assim com Gothic. Então nós teríamos que ver quais contos de Batman saíram lá fora em material encadenado recente para ver se eles poderiam voltar para cá. Mas essa revista de Um Conto de Batman, que eu cheguei já a falar aqui no canal no passado em uma playlist própria, ela é muito celebrada pelos fãs que conviveram com a editora Abril lá nos anos 90. E realmente é uma revista muito interessante, especialmente as primeiras minisséries, que inclusive são as que já foram relançadas aqui em nosso país. Eu gosto praticamente de todas, tem algumas que são meio fracas, como por exemplo Asas, que é terrível essa minissérie, que é em 3 partes, mas a maioria delas são bem interessantes. Tem duas que eu gostaria muito que fossem relançadas, que eu acredito que não foram aí relançadas lá fora, em encadernados próprios, mas uma primeira que eu gostaria muito é De Volta à Sanidade, que é uma história muito interessante aí do J.M. DeMatteis e do Joe Stanton, que mostra basicamente o Coringa conseguindo, entre aspas, matar o Batman e por causa disso ele volta então à sanidade, ele não precisa ser mais louco, né? Ele não precisa ser mais o Coringa especificamente. E a gente vai vendo todo um trabalho aqui então do Coringa vivendo a sua vida de maneira saudável e descobrindo posteriormente que o Batman sim está vivo. É um trabalho muito legal, muito bacana, que só teve uma publicação no Brasil, que foi Um Conto de Batman Sanidade. E o legal dessa história é que ela tem toda uma mitologia envolvendo seu enredo, onde o J.M. DeMatteis tentou primeiro escrever esse trabalho aqui pro personagem Magnum, depois tentou levar a ideia pra DC para escrever o Batman, e na época não conseguiu. Depois ele acabou indo pra Marvel então fazer A Última Caçada de Kraven, onde nós temos um enredo um pouco parecido. E sim, meus amiguinhos, se você não sabia, A Última Caçada de Kraven era para ser uma história do Batman que acabou passando pro Homem-Aranha. Mas depois, posteriormente, o J.M. DeMatteis conseguiu fazer sua história do Homem-Morcego, então escrevendo De Volta à Sanidade. E acaba sendo uma trama muito bacana de acompanhar, com o Coringa violentíssimo, violento pra caramba. Vale muito a pena esta obra, caso você não tenha lido, vale a pena você buscar nos sebos aí, eventualmente. E outro trabalho que eu gosto bastante foi o primeiro Um Conto de Batman que eu li, que foi Coma, que é escrito e desenhado pelo Scott Hampton, que faz um trabalho muito legal, traz ali uma versão diferente do personagem, na verdade trabalha um lado um pouco mais onírico do Homem-Morcego, né? Nós temos aqui o Bruce Wayne entrando em coma depois de um acidente, e o Batman tentando fugir do mundo que ele está, um mundo de coma, tentando ali sobreviver com alguns demônios que estão caçando ele junto com outras duas pessoas. Os desenhos são fantásticos e o enredo é bacana, por mais que tenha um ponto ou outro ali que eu não gostei muito, mas ainda assim é uma história que me marcou muito quando eu li pela primeira vez. Eu li quando estava saindo junto com essa minissérie em 3 partes, O Reino da Manhã, pela editora Abril. Inclusive eu cheguei a conversar sobre essa história mais recentemente no canal lá do Hater Mais Sincero, caso vocês queiram dar uma olhadinha nas minhas opiniões, fica a dica. Mas é uma trama que eu achei muito legal e eu acho que inclusive ela pode ser uma espécie de referência para tudo que a gente está vendo hoje na história lá do podcast Batman Despertar. Eu acredito que vai mais para um lado parecido com este enredo do Scott Hampton. Então fica as minhas duas escolhas, mas de qualquer maneira todas as histórias que envolvem um conto de Batman são muito boas. Fica aí uma referência para você atrás nos sebos da cidade. Saiu pela editora Abril aí todos esses títulos nos anos 90 mais ou menos. Então é um bom trabalho para você buscar e colocar na sua coleçãozinha e principalmente ler todas elas, né? Antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar. Seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus. Se inscrevam se você é novo ou nova e aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos e amigas pra gente atingir a meta de 40 mil inscritos. Muito obrigado. Wellington, sabe se Batman 66 conhecendo Mulher Maravilha 67 já chegou ou vai chegar ao Brasil encadenado da editora Panini? Tenho procurado essa HQ, porém não a encontro de jeito
nenhum. Esse encontro, basicamente, a gente não teve publicação no Brasil, só saiu lá fora realmente. No Brasil, envolvendo os quadrinhos do Batman 66, a editora Panini chegou a lançar toda a revista mensal desse personagem, né? Mais aquela história lá do conto perdido, né? Ou da trama perdida envolvendo Duas Caras, onde tinha um roteiro pronto que não foi filmado, que foi transformado então em um quadrinho pelo Len Wein e pelo José Luiz Garcia Lopes. Inclusive, eu recomendo fortemente você dar uma olhadinha dentro desses encadernados nessa história de Duas Caras. Mas ainda assim, se você gosta muito do Batman 66, essas histórias que foram publicadas no Brasil, que expande basicamente o que é o conceito da série, vale muito a pena, são muito divertidas e são bem legais como elas conseguem incorporar vários elementos que a gente vê hoje em dia da cronologia do Batman, vilões, etc, Arlequina, Solomon Grundy, Espantalho, Bane, nessa pegada que envolve então essa série clássica dos anos 60. Eu curti muito esse trabalho, tem muitas histórias ali memoráveis dentro desses encadernados. Hoje você consegue inclusive achar por um preço bem bacana, porque não são histórias muito visadas, elas acabam dando uma encalhada. Mas é uma dica forte. Já fiz aqui no canal inclusive um vídeo para falar sobre a ordem cronológica dessas histórias, de cada um dos encadernados que saíram pela editora Panini. Seria legal se a editora conseguisse lançar essas histórias que são crossovers com momentos importantes dos anos 60, além desse encontro com a Mulher Maravilha de 67, né, que não é nos anos 60, mas enfim, é um encontro bacana. Nós temos um novo encontro do Batman com o Besouro Verde, isso aconteceu na série 66 especificamente, lá filmada mesmo. Nós temos um quadrinho que fazem eles se encontrarem novamente. Nós temos um encontro do Batman com os homens da Uncle, que era uma série famosa, que inclusive era uma adaptação com o Henry Cavill sendo um dos protagonistas. Temos também o Batman encontrando Arte. Então tem vários encontros que seriam legais se fossem lançados no Brasil. Eu só não sei como é que funciona a questão dos direitos autorais, porque às vezes a Panini não consegue trazer para o Brasil, por exemplo, porque tem um probleminha ou outro envolvendo ali uma contratação de direitos, envolvendo a outra marca especificamente. Então isso acaba atrapalhando. Nós não tivemos a publicação até então hoje em dia de Batman Tartarugas Ninja por causa muito desse detalhe. A DC é publicada no Brasil pela Panini, as Tartarugas Ninja são publicadas pela editora Pipoca e Nanquim, então eu acredito que tem esse problema aqui contratual, né, dos direitos autorais para conseguir trazer obras de crossovers aqui para o nosso país. Isso já acontece, por exemplo, com DC e Marvel também, que lá nos Estados Unidos já não sai mais nada, né? Não é mais nada republicado envolvendo o encontro desses heróis, e aqui no Brasil muito menos vai conseguir ter luz verde e lançamento desse tipo. Mas seria muito legal se esses crossovers saíssem aqui no país. Eu acho que Batman 66 e Mulher Maravilha 77 funcionava muito bem, até porque tá tudo em casa ali, né? Tudo DC. Mas eu não sei se a editora Panini deu um tempo na publicação desses quadrinhos, tendo em vista que eles não são muito visados, né? A galera não vai com muito afinco comprar esse trabalho. Mas se eventualmente você achar encadenado importado, vale a pena pegar, porque a gente não tem uma previsão de chegada no Brasil, e torcemos para que um dia a Panini possa lançar então esses outros encontros. Quase finalizando, não deixe de ver o comentário fixado aqui embaixo, sempre tem um monte de quadrinhos com desconto. Hoje é o último dia da promoção Leve 3, Pague 2 na editora Panini, na loja da editora Panini, onde levando 3 quadrinhos, o mais barato sai de graça, valendo até o checklist de abril de 2022. Então se você tiver algum quadrinho para pegar, uma coleção que você queira terminar, essa é a hora, beleza? Se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini ou qualquer outra loja de internet, qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado, lembrando, os links estão na descrição também. Gabriel Marques, se tu tivesse que escolher um run do Batman para ser o seu favorito, qual seria? Pergunta difícil essa, porque existem vários runs importantes do Homem-Morcego, com vários escritores, vários desenhistas aí que colocaram sua marca, seu nome e conseguiram engrandecer mais e mais o personagem com as suas pitadinhas. Então é sempre complicado escolher isso, eu fiquei pensando bastante. É claro que a gente tá falando aqui do mais importante, né? Porque se fosse falar do mais importante, talvez eu colocaria o Bill Finger por tudo que ele fez de construção de toda a mitologia do Homem-Morcego. Eu acho que o cara fez um trabalho, acho não, de certeza, o cara fez um grandíssimo trabalho aqui de elaboração de toda uma história envolvendo um grande ícone da cultura pop. Também depois colocaria Denny O'Neil aí com todo o seu trabalho de escrita e principalmente editorial envolvendo uma fase do Batman. Mas aqui, vamos falar de favorito, né? Vamos falar do que eu curto pra caramba. E eu vou ter que escolher aqui os trabalhos que envolvem o escritor Alan Grant. Para mim, o britânico Alan Grant é um dos caras que melhor trabalhou o Batman dentro dos seus conceitos, dentro dos dilemas, e conseguiu ali criar várias caraminholas na cabeça do Homem-Morcego, na cachola do Homem-Morcego, discutindo o seu papel social em Gotham City. Ele fazia muito bem isso, discutia muito crime nos seus detalhes que envolvem o mundano, como drogas, como problemas de saúde mental. Ele realmente dava uma pegada ali que você fazia toda uma discussão muito interessante envolvendo
a parte que interessa do Batman, que é a sua atuação em Gotham City. Conseguiu também, através dos seus parceiros desenhistas, aí, dar todo um ar assustador para suas histórias. Com o Norman Breyfogle, conseguia ser feito ali histórias que realmente eram bizarras, eram macabras, e quando você via, por exemplo, ele trabalhar com o Brett Blevins, as histórias ficavam macabras pra caramba. E tem outras histórias que, com o passar do tempo, Alan Grant foi escrevendo em revistas pequenas e coisas nesse sentido, que ele conseguia colocar todo um tom interessante envolvendo as tramas do Batman. Então eu gosto muito do trabalho que ele fez em Detective Comics, ele realmente fez um trabalho muito marcante ali com os desenhos do Norman Breyfogle, e depois, quando ele escreveu, tinha uma revista só pra ele, que é Batman Shadow of the Bat. Eu também gosto muito desta fase, eu gosto muito de acompanhar ali o trabalho dele. Tanto é que as melhores partes que envolvem a queda do morcego, com o Jean Paul Valley sendo o Homem-Morcego mesmo, são do Alan Grant, trabalhando ali vários conceitos interessantes nesse sentido, de vários problemas que o novo Batman aí da época ia enfrentando dentro da cidade. Ele era o cara que conseguia melhor trabalhar esse Batman. O resto das histórias eram bem mais ou menos, mas o Alan Grant fazia um trabalho legal. E por mais que o Alan Grant fizesse às vezes algumas críticas em relação ao Batman nas suas próprias histórias, né, da atuação do Homem-Morcego, ainda assim ele gostava muito do personagem. Eu já vi entrevistas que ele deu, inclusive para entrevistadores brasileiros, onde ele destacava como ele gostava de ver o Batman sendo super-herói, como ele gostava de ver o Batman aqui tendo um lado social importante. Então era um roteirista que gostava bastante do Batman também. Ele realmente via um lado muito heróico envolvendo esse personagem. Ele não fazia as histórias só para criticar o Batman ou coisa nesse sentido. Ele fazia porque achava que o personagem era relevante para você fazer toda uma discussão social. Isso para mim é uma coisa muito chamativa. Então, como favorito, eu escolho ele, mas pô, é difícil. Pode ser que amanhã de manhã eu mude a minha escolha também. Coloque o Denny O'Neil, coloque outro roteirista grande, tipo Ed Brubaker, Greg Rucka. Mas agora, eu escolho Alan Grant, porque realmente é um cara que faz um trabalho excepcional e as suas histórias estão sendo na saga do Batman, inclusive, fica a dica. Mas vamos lá, que não sou só eu que vou trazer os meus pitacos envolvendo o run do Homem-Morcego. Quero saber qual que é a sua run favorita do Batman, né? Qual que é a sua fase favorita do Homem-Morcego, roteirista favorito e coisa nesse sentido. Traga seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. Bem, aproveita e deixa o morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para não notificar os vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.